Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu trago para vocês um quadrinho muito especial, né, que eu tava com muita vontade de ler e finalmente tô conseguindo trazer a review para vocês aqui no canal, que é Arqueiro Verde, Os Caçadores. Quadrinho escrito e desenhado pelo Mike Grell, né, um cara que ficou muito conhecido por essa própria fase do Arqueiro Verde. Então vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Enquanto o Arqueiro Verde persegue um serial killer responsável pela morte de 18 mulheres, sua namorada, Dina Lance, se lança na sua própria investigação contra traficantes de droga da cidade. Mas nenhum deles estava preparado para o perigo que enfrentariam, especialmente quando Oliver Queen descobre que ele não é o único arqueiro nessa caçada. Então, né, pessoal, antes de eu começar a falar sobre o quadrinho em si, eu queria estar trazendo para vocês uma experiência pessoal minha e até um certo alerta, né, uma certa, como é que eu posso dizer, recomendação para vocês, né, que é a questão de ler Arqueiro Verde, Os Caçadores, antes de você ler Arqueiro Verde, Lua de Caçador, que é esse quadrinho aqui, né? Assim, eu acho que se você ler direto Lua de Caçador, provavelmente você consegue entender a história, sabe? Mas se você ler isso aqui primeiro, Os Caçadores, vai ser bem melhor, vai ser muito melhor aproveitado. Eu vou confessar pra vocês que eu comecei a ler o Lua de Caçador. Eu devo ter lido tipo umas 5 páginas. E ele tava colocando muitas referências a esses caçadores, sabe? Aí eu parei, eu falei, cara, eu vou ler Caçadores antes, vou comprar aqui. Eu não tinha, né, ainda o quadrinho, né? Então eu acabei adquirindo ali no Mercado Livre. Inclusive eu ia fazer unboxing, só que como era só um quadrinho e meu intuito no unboxing era mais falar disso, né? Da questão do Lua de Caçador, eu pensei, não, vou deixar pra review que vai ficar melhor, né? E assim, aí eu acabei adquirindo isso aqui, fui ler, e cara, eu acho que muda bastante a perspectiva do começo do Lua de Caçador. Ainda não terminei a história, né? Vou ler ela logo. Mas assim, eu acho que foi um bom investimento, porque essa aqui foi muito boa, sabe? E ela acho que serve muito bem pra introdução pra você ir pra esse quadrinho aqui, né? Então fica a minha recomendação, lê isso aqui antes de ir pra isso aqui, porque senão isso aqui vai ficar um pouquinho vago, assim, no início, pelo menos, né? E eu tive alguns spoilers aqui, né? Mas ainda assim eu acho que a trama funcionou muito bem pra mim, porque eu não esperava algumas coisas, sabe? Eu esperava um desfecho diferente, apesar de já saber o que era abordado aqui, né? Então, né, galera? O que falar dessa história? Sério, eu gostei demais, demais mesmo. Eu não sei se era porque eu tava vindo ali numa pilha de leituras, digamos assim, né? Que não tava sendo muito legal, porque, pô, Sandman Prelude foi muito bom, né? Até tem vídeo no canal, vou deixar aqui no card. Mas aí veio Superman, Batman, Supergirl, que foi bem ruinzinho, pra ser sincero. Aí veio Superman e Ameaça Kryptonita Vermelho, que foi uma HQ ok, tipo assim, nem mais nem menos. Não sei se eu não tava na vibe pra ler ela ou o quê, mas eu achei bem qualquer coisa, assim, nota 6, sabe? E aí eu comecei a ler Arqueiro Verde dos Caçadores. E sério, pessoal, foi assim uma experiência muito foda. Só contextualizando, eu durmo cedo, porque eu acordo muito cedo. Eu acordo 6 horas da manhã pra ir trabalhar, enfim, né? Depois tem faculdade. Então, tipo, 10h30, eu tô me arrumando pra ir dormir, pra dormir até as 11 horas, né? E assim, eu comecei a ler, era 10 horas. Eu falei, vou ler um pouquinho aqui, né? E as edições da Eagle Moss, elas não ficam bem certinhas aonde que acaba cada história. Principalmente essa aqui, que ela compila a minissérie, né, do Green Arrow Long Ball Hunters 1 a 3. Então você não consegue perceber certinho aonde que para. Quando você tá lendo uma HQ que tá compilando mensais, que tem normalmente 24 páginas, cara, você vê ele, passou 24 páginas, é aqui que termina, né? E fica mais óbvio, assim, do que nesse caso aqui, né? Ainda mais que normalmente as mensagens você tem os títulos, as histórias, então quando chega no título você fala, aqui acabou a história anterior, né? Mas aqui não tem isso. Não tem escrito, Arqueiro Verde Caçadores, parte um. Não, tipo, a história só vai, sabe? E aí eu comecei a ler e beleza, foi passando o tempo. Quando eu olhei, já era quase 11 horas e eu tava quase na metade do quadrinho, pra você ver como eu achei bom, assim, sério. A primeira parte dele é muito foda, assim, muito foda mesmo. Essa questão ali do Oliver tá indo atrás de um serial killer de prostitutas, a lá Jack Stripador, né? É assim, cara, muito bem desenvolvido, é tenso, é violento, assim, né? Inclusive, eu acho que esse é um quadrinho que eu não recomendo pra quem tem algum tipo de gatilho com violência, principalmente, né, em relação a feminicídio e coisas do gênero, porque é pesado, mas assim, a história em si é muito boa, sabe? Desenvolve muito bem. E tem algumas coisas muito surpreendentes, sabe? Esse começo pra mim assim é a melhor coisa, né? Ele tem um clima bem urbano, não é
ele não tem contato, por exemplo, com outros heróis, a não ser a própria Canário Negro, né? E que tá bem diferente aqui, retratado, não é aquela mesma personagem que a gente vê normalmente na Liga. Então, cara, é muito bom, assim, muito bom mesmo, sabe? Depois ali eu acho que não é que ele cai, assim, só que pra mim já fica assim, ok, tá sendo legal, mas a trama do começo pra mim foi mais interessante, sabe? Do que essa dali que envolve essa outra arqueira que vai aparecer na história. Uma arqueira japonesa, né, que vai aparecer na história ali. Então, assim, ela é legal, a história dela é bem interessante também, e tudo que envolve ali. Até tem uma cena ali com a Dinah Lance, né, que é a Canário Negro, que é tensa pra caralho, assim, vou ser sincero pra vocês. Dá até um embrulho no estômago quando você tá lendo, sabe? E o que acontece nessa cena é um negócio, assim, que eu fiquei chocado, sabe? Porque eu não esperava. Eu recebi o spoiler do Lua de Caçador, de que, como que termina a cena, mas eu achei que era outra coisa, sabe? Porque ao longo da história vai dando a entender que ali vai ser um ponto de virada pra outra coisa, sabe? Eu não vou conseguir falar disso sem dar muitos spoilers, então eu nem vou entrar muito no mérito, mas quando vocês lerem, eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Que vai acontecer uma subversão ali. Eu achei que. Assim, eu vou dar um pequeno spoiler, mas eu achei que quem tinha matado o personagem era o outro, sabe? E não o que realmente foi no quadrinho. E quando eu descobri que foi ele, eu fiquei tipo, caralho, como assim, sabe? Então, porra, é um quadrinho assim mais adulto que vai realmente trazer alguns questionamentos, é bem urbano. Cara, se você quer conhecer o Arqueiro Verde, eu acho que isso aqui é um puta material pra você começar, sabe? Ele vai ter uma recapitulação da origem dele bem rapidinho, então você vai conseguir entender até um pouco disso, assim. Cara, dá pra ir confiante nisso aqui, se você nunca leu nada do personagem. Eu li pouquíssimas coisas e eu gostei pra caramba, assim, recomendo demais, sabe? Sem contar os desenhos, cara, é uma obra de arte, assim mesmo. Deixa eu até achar alguma cena. Pô, olha isso aqui, sabe? É muito massa. É... minha única crítica aos desenhos é que, assim, como eles são quase uma pintura, eles são meio estáticos demais, sabe? Então, para algumas cenas de ação, fica um pouquinho ruim de ler, assim, sabe? Não é que seja ruim, mas parece que não tem aquele dinamismo que a gente vê normalmente em alguns quadrinhos, sabe? Mas não é nada que vai atrapalhar tanto a tua leitura. Ainda assim, é muito bom. O roteiro do Mike Grell é bem legal. Eu acho que aqui ele equilibra bem ainda aquela questão, assim, do Arqueiro Verde ser um herói diferente, sabe? Não seguir tantas regras, e ele não é tão babaca, mas você nota que ele também não é tão herói, assim, sabe? Então é bem bacana, assim, a abordagem disso aqui é foda demais. Eu recomendo pra caramba se você quer conhecer o personagem, se você gosta do personagem, isso aqui é indispensável, sabe? Não sei quando que a Panini vai relançar, eles até falaram que tem planos, mas enfim, eu acho que essa edição da Eagle Moss tá bem servida, não encontrei nenhum erro nela. E assim, é bom porque é uma minissérie fechada, então você pode terminar isso aqui e beleza. Se você não quiser ler o Lua de Caçador, lá você fica só com isso aqui e você vai ter a minissérie fechada, não fica com nenhum cliffhanger, não é uma história que você pega na metade, como muitas dessas HQs da Eagle Moss acabam acontecendo, então eu recomendo demais que você pegue essa edição mesmo, sabe? Além de tudo, ela vai vir com a origem eu ia falar do Lanterna Verde, né? Mas é a origem do Arqueiro Verde, que foi recontada pelo Jack Kirby e desenhada por ele, sabe? É uma história bem rapidinha, mas é interessante. Até na introdução eles falam, né, que eles queriam mudar a origem do personagem pra ele não parecer tanto um Batman, dar uma coisa diferente pra ele, né? Então é bem legal de ver isso também, é uma história bem rapidinha ali, mas vale a pena, sabe? Pra conhecimento do personagem, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu confesso que é muito bom estar aqui falando de um quadrinho quando eu gosto dele, sabe? Dá gosto de gravar um vídeo. É diferente dos últimos ali que foi meio chatinho, assim, sabe? Então esse aqui foi foda demais. Recomendo. Deixa nos comentários se você já leu isso aqui, porque eu achei, cara, me surpreendeu demais. Deixa o like aí também. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É isso, valeu, até a próxima aí. Fui!